Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso podcast, o Sem Mimimi, o seu canal de política. Hoje estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial, candidato a vereador de Catanduva. Ele é médico, professor da Faculdade de Medicina, já foi deputado federal, já foi vice-prefeito de Catanduva e hoje é candidato a vereador pelo MDB, o Dr. Simval Malheiros. Quem não conhece o Dr. Simval Malheiros? Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de vida dele, que é pai de 6 filhos, hein? 6 filhos já. Então, seja bem-vindo, doutor. Tudo bem com você? Olá, Natália, muito feliz de estar aqui, primeiramente, né? E falando com o povo catanduvense, né? Que é um pessoal que a gente ama e tem respeito profundo, né? E, graças a Deus, estamos muito felizes, né? De ser candidato a vereador. Muitos falam, mas você foi deputado federal, agora vereador, ótimo. Não vai vejo servir a problema cidade nenhum, agora, vai servir né? a cidade. Eu amo Catanduva, quero servir. Antes de ser vereador, por que não ter participação política nenhuma? Né? Exatamente. O futuro a Deus pertence. Exatamente. Então, eu estou aqui para trabalhar mesmo, fazer um desenvolvimento na área da saúde, que é a minha área que eu mais entendo. Eu vejo a necessidade da UPA, vai ser uma nova UPA está surgindo em Catanduva, a integração com os hospitais, o mutirão de cirurgias, né? Tem muitas pacientes que têm cirurgias, está há 2 anos em filas, 3 anos, e precisa ser realizado essas operações. Então, nós vamos fazer mutirões de hérnia, de cálculo na vesícula, de miomas nas mulheres, e a gente vai operando toda semana 7, 8 dessas patologias. Vai chegar um momento que, se Deus quiser, nós já não temos mais, né? Realmente. E um dado interessante é que o Dr. Simval é o médico que mais realizou cirurgias pelo SUS. O senhor lembra quantas cirurgias foram feitas? Então, há 4 anos atrás, nós fizemos um levantamento estatístico, porque sempre me perguntam quantas cirurgias você fez. A gente opera sempre, todo dia, inclusive até sábado e domingo, quando for necessário, né? E feriados. Aí eu falei, olha, eu não sei quantas eu operei, eu nunca marquei. Aí um colega meu falou, olha, Simval, o SUS, ele cadastra todas as cirurgias que se faz no SUS, desde a primeira até o dia de hoje, atualizado. Aí eu fui ver, até eu me assustei. Deu 64.750 cirurgias. Nossa há 4 anos, do SUS, só do SUS. Há 4 anos atrás. E aí o senhor parou ali na contagem. Sem dúvida, eu vou pedir uma atualização para ver quanto está no momento, né? E foram várias as cidades, né? Praticamente quase todo o estado de São Paulo o senhor operou. Operei. Essa ideia de mutirões também, que mutirão é o seguinte, você tem, por exemplo, em Catanduva, precisa levantar para a Secretaria da Saúde. Tem ali, por exemplo, 200 pessoas com hérnia para ser operado. Então, na fila. Essa fila vai seguindo gradualmente, lentamente. Sim. Né? E aí, essa ideia de mutirão foi o que comecei quando eu era deputado. Foi até com o Michel Temer. O Michel Temer me deu até o título, né? Isso é uma homenagem presidencial, por um ato médico. E fui homenageado pela ideia dos mutirões. Olha só. Então, por exemplo, tem 200 hérnias de Catanduva. Se a gente operar 10 por semana, ao redor de alguns meses não acaba temos mais hérnias, rápido, né? Exatamente. A mesma coisa, cálculos na vesícula, mulheres que têm mioma, que estão com hemorragias, é o mesmo procedimento, entendeu? De tal maneira que isso foi um sucesso. E na época nós ficamos muito contentes. O Temer me chamou lá, deu essa honra ao mérito, e tinham poucos médicos. Essa honra ao mérito foi dada ao professor Adib Jatene, ao que o Drauzio Varela tem também, aquele Ivo Bitangui. Eu sei que eu fui o 5º. É um título importante. Elícris Jesus Zerbini, né, professor Zerbini. E eu tenho esse título também. Fiquei muito honrado por causa dos mutirões de cirurgia que eu fiz em vários lugares do estado, né? E o senhor, por onde passa, as pessoas conhecem o senhor, lembra? Sim. E tem muita gente que fala assim, senhor, o doutor Simval já me operou minha mãe, tem história, alguma pessoa o senhor já operou na família, né? Eu sou tão honrado por isso, você não acredita mesmo. Esse é o maior tesouro que eu tenho, eu falo para minha esposa, para meus familiares, né? E também tem uma coisa bacana, que quando antigamente eu fazia cesariana e parto, né? Ah, é? Depois eu parei, porque encheu de ginecologia essa cidade, ficava até desagradável ficar fazendo outras coisas e também cesarianas e partos, né? Mas foi bacana, porque eu vou em alguns lugares. Ontem mesmo na campanha encontrei uma menina que trabalha numa loja aí,
Ele falou, doutor, você não sabe, o senhor que fez o meu parto. Olha Eu falei, só. nossa senhora. Tem até um médico em Catanduva que eu fiz o parto quando ele nasceu. Ó. Hoje ele é médico, colega meu. E o senhor opera de tudo? Cirurgião geral eu fiz. Eu fiz cirurgia geral 4 anos, né? Depois fiz, 3 anos de cirurgia geral e 2 de gastro. Cirurgia, lá no servidor do Estado. Porque como eu tinha intenção de ir para o interior, eu falei, eu vou fazer cirurgia geral, né? Cirurgia geral incluía cirurgias ginecológicas, cirurgia todas da gastro, cirurgias de pele. Então eu gosto disso que eu faço, né? Com satisfação mesmo. Por isso que eu me preparei para vir para o interior. Eu queria ir para uma cidade que eu pudesse exercer a medicina com tranquilidade e com qualidade, né? O senhor foi formado na FAMECA terceira turma, exatamente. E eu queria saber se o senhor conheceu o Padre Albino. Eu conheci o Padre Albino, sim. É? Conta para mim Quando como que foi. o Padre Albino, Deus levou, né? Eu estava no 5º ano de medicina, eu fui até no velório Era aluno dele. ainda, Era né? aluno, 5º ano de medicina eu estava. E aí eu me lembro que foi um velório assim, o corpo dele veio em cima de um caminhão de bombeiros. Sim. E todo mundo atrás, passou o avião jogando flores, foi uma coisa impressionante. E o Padre Albino era demais. Eu tive uma convivência muito gostosa com o Padre Albino, que me estimulou muito. Eu estava no 4º ano de medicina e dando plantão. Ele faleceu, eu estava no 5º. 3º, 4º ano eu já comecei a dar plantão no Padre Albino, né? E o Padre Albino ele era um apaixonado pelas pessoas mesmo. Aí ele chegava lá e falava, vocês estão de plantão? Eu falei assim, estamos de plantão. Ora, não deixa ninguém sem atender, hein? Se precisar internar, interna. Ele levou num quarto assim, tinha um monte de colchão. Então a gente pegava aqueles colchões, naquele tempo era salão, era um salão grande assim, dos homens e um salão grande das mulheres. Então às vezes chegava de manhã, tinha um na cama, outro no colchão, outro na cama, outro no colchão. Aí o Padre Albino passava de novo, 6 horas da manhã. Como é que vocês não mandaram ninguém embora, não? Eu falei, não. Ele ia lá fiscalizar. Ele ia fiscalizar. Aí nós levamos lá, aí ele ficava contente. Pelo menos todo mundo foi bem atendido, todo mundo bem atendido. Essa é uma passagem que eu tive gostosa com o Padre Albino, que nunca mais vou esquecer, se Deus quiser. Um homem maravilhoso, né? Que é um legado de amor e Aquilo caridade. lá eu nunca vi, acho que nem vai existir outro igual. Não vai. Aí chegou outra vez também que eu tive contato bom com ele, quando eu estava no 3º ano de medicina, eu tinha aula de parasitologia. E na aula de parasita o professor pediu para a gente achar piolho. E tem 2 tipos de piolho. O piolho, o captis, que é do cabelo, e o corporis, que fica geralmente dos braços, assim, na camisa, né? O captis é fácil pegar. Qualquer escola, você passar o pente nas crianças, pegar um monte de piolinho. Hoje é mais difícil, Hoje, né? graças a Deus, é mais difícil. Mas o corpus é difícil, porque tem que ser gente que não troca de roupa. Porque o piolho, ele pica e ele dorme na roupa. Ele vai, toma o sanguinho dele e volta para a roupa. Então, se a pessoa tira de roupa, já sara do piolho. Mais né? Morador de rua. Exatamente, andarilhos. Andarilho. Aí falaram, fala com o Padre Albino, que o Padre Albino dá almoço todo dia para os andarilhos. Eu fui lá, eu e mais 3 colegas de turma daquela classe, né? Chegamos lá, falamos para ele falou, então vem na hora do almoço, aí amanhã eu vou pedir para vocês, deixem você examinar. Ele respeitava as pessoas, pedir se podia ser examinado, entendeu? Para os andarilhos, que ele mesmo dava comida, ele era um ser humano diferenciado. E aí, nós chegamos lá, ele perguntou, quem pode ser examinado pelos doutores que estão aqui, eles querem examinar o corpo de vocês, piolho. Aí eles falaram, pôs nós num quartinho lá, eles tiravam a camisa, nossa, mas achei tanto piolho de corpo. E passa para outra pessoa? Passa, mas ele vive na roupa, não sei se você entende. Eu tinha que tirar a roupa e via aqueles piolinhos tudo na roupa. Mas assim. ele não pula para outra pessoa, fica só na roupa. Só se trocar a roupa, só se usar a roupa. E eu lembro que tirei 10, não. O Dandreta, que era professor, deu 10 para nós. Por quê? Falou, nem em São Paulo nunca peguei piolho de corpo, tanto como vocês pegaram aqui. Mas foi o Padre Albino que nos orientou na época. Era um homem espetacular, né? É, exatamente. Sem dúvida, a gente que é cristão sabe que ele está no céu, sem dúvida, olhando nós, inclusive, né? E o senhor, desde mocinho, assim, já queria servir, já pensou em ser médico? Ou falou, não, ficou em dúvida, entre outra... Não. Sempre médico? Nunca tive dúvida. Eu tinha 9 anos de idade quando eu me inspirei no Dr. Zerbini, que fez o primeiro transplante de coração do Brasil, né?
Primeiro foi o Christian Barney, que fez na África do Sul, o primeiro transplante no mundo. E o Brasil, estamos em segundo lugar com o Eurípides de Jesus Ervini. Fez o primeiro no Hospital das Clínicas de São Paulo. Aquilo me empolgou tanto, eu tinha 9 anos, eu li aquilo, eu vi, nossa, eu falei, eu vou fazer essas coisas, né? E cheguei para o meu pai e falei que eu queria ser médico. Aí meu pai chamou minha mãe e falou assim, fala de novo. Para sua mãe escutar. Eu falei, não, papai, gostaria de ser médico. Vi esse negócio do transplante, eu fiquei tão empolgado que eu acho que essa profissão eu me daria bem. Aí ele falou assim, olha, filho, medicina tem 2 coisas, é caro e precisa estudar. Eu e sua mãe vamos nos dedicar através de conseguir o dinheiro que você vai precisar para estudar. E você vai se dedicar aos estudos, porque aí vai dar certinho. Nós vamos conseguir o dinheiro e você vai estudar. Tem que ser inteligente, ele falou. Nunca mais esqueci disso. E aí fizemos isso. Minha mãe foi comprando casinhas, eu estava com 9 anos, fui para uma casinha aqui, uma casinha ali, guardando dinheiro. E depois que eu entrei, foi vendendo uma casa por ano. Vendeu 6 casas para pagar cada ano. Ele já vendia assim. Nessa época ele já começava a pôr a venda uma das casinhas. Aí vendia, eram casas pequenas, mas já tinha dinheiro para pagar o ano seguinte. Seu pai era um bom administrador. Nossa, meu pai era. Nossa. Bem melhor que eu. Ô, doutor, e da onde que surgiu a política na sua vida? Eu nunca na minha vida, não vou jurar porque é pecado jurar, mas nunca pensei em ser político. Queria ser médico, exclusivamente médico, né? Aí um belo dia eu estava no Hospital São Domingos. E o Dr. Gerson Gabas me procurando, queria falar comigo. A moça da portaria falou, doutor Gerson quer falar com você. Eu falei, mas eu estou ocupado aqui. Não, ele falou que vai esperar. Ele não vai sair daqui sem falar com você. Fiquei esperando. Aí ele chegou lá, ô Simval, você vai ser vice-prefeito. Eu falei, não, mas que isso, pelo amor de Deus. Nunca quis. Não, você vai ser vice do Macchione na época. E aí ele foi lá, chamou o Macchione veio lá, não, você aceita? Eu falei, eu vou pensar, né? Aí acabei aceitando. E aí fomos candidatos em Catanduva, entrou na política dessa forma, né? E aí quando o Macchione ganhou, que o senhor era o vice-prefeito, foi em 2004. 2003, acho que assumiu em 2004. Aí o senhor foi o vice, mas o senhor não aceitou receber o salário. Por quê? Não, porque o Macchione é muito trabalhador, o Macchione. E ele é muito eficiente. E de tal maneira que eu senti que ele não precisava de mim, entendeu? Ele tocava a cidade assim com muita clareza, ele era um administrador assim fantástico, né? E aí eu me sentia, eu falei, poxa, como que eu vou receber o salário e não atuar como vice-prefeito, né? Não ser um ativo, né? Então o senhor abriu mão de receber menção. Eu chamei ele falou, eu não vou querer salário. Ele falou, mas como? É um direito seu? Eu falei, não vou querer. Eu não me sinto bem assim. Porque como que eu vou receber sem trabalhar? Isso não dá certo. Minha mente não aceita. Ele falou, mas então tem que chamar um advogado e fazer um papel, reconhecer firma no cartório. Eu falei, então chama. Ele chamou o Ricardo Hummel, na época era advogado, ele fez um papel me abstendo do salário e o meu salário ficou para assistência social da cidade, né? Difícil isso acontecer, hein, doutor? Não, mas... A pessoa abrir mão do salário, porque a gente sabe que o vice-prefeito não é uma pessoa muito atuante no governo. Geralmente fica ali, se o prefeito precisa, às vezes para viajar, é o que o Afonso né? falou. O Afonso falou isso para mim, falou assim, eu toco, se eu precisar de você, eu te procuro. Mas eu me sentia mal de ir lá pegar o salário. Peguei um salário só e aí devolvi também. Falei, não vou. Não se sentiu bem, não se senti bem. Então eu sou feliz assim, né? Se eu tivesse pego aquele dinheiro, eu estaria assim, talvez não tão feliz, né? Nada como dormir com a consciência tranquila, né? Sem nada tá pesando, Que bom, né? Que mais pessoas assim pudessem estar no governo pensando assim. Acho que é justo, né? Isso aí não é nada de errado, é justo. Nem é correto, nem é certo, é justo, né? E como que surgiu a oportunidade? Foi um convite de qual partido para o senhor ser um deputado federal? Aí o senhor logo entrou. Aí o doutor Valdomiro Lopes, na época, eu era partido Valdomiro Lopes, falou, não, você vai sair deputado federal. Ele era deputado estadual. Ele já era estadual. Falou, eu vou entrar de estadual e dobro com você. Eu no partido dele. Aí eu fui no partido dele e saí. Naquela época eu não escolhi bem o partido. Eu tive 71 mil votos.
e fiquei primeiro suplente. E não fui chamado. Não fui chamado. E fiquei. Aí depois, na próxima eleição, aí comecei a falar, puxa, eu vou ser deputado mesmo. Eu vi que Catanduva precisava de deputado. Aí eu vi a história de Catanduva, que tinha tido um deputado federal que foi inclusive médico, o Armindo Mastrocola, né? Doutor, que foi médico também, como eu. O Armindo Mastrocola, mas fazia 30 e poucos anos que Catanduva estava nesse vazio aí de deputado federal. Exatamente. Aí eu falei, não, então eu vou me candidatar. E aí na segunda eleição, eu me elegi. Eu fui deputado votos, 5 o senhor lembra? Tive menos votos e me elegi, por isso tem que escolher bem o partido, exatamente. Né? Foi pelo Partido Verde na época. Tive 55, 60, quase 65. Quase 10 votos a menos, 10 mil votos a menos, mas deu certo. E como que foi? Para o senhor foi uma mudança total, né? Foi. Foi uma mudança muito grande, viu? Eu fiquei 5 anos no partido, né? 4 anos como deputado, e depois eu fiquei primeiro suplente na outra eleição, e aí uma deputada amiga minha teve neném, né? Ficou 1 ano afastada e eu fiquei mais um ano. E era presidente do partido. Eu fiquei mais 1 ano como deputado federal. Fiquei 1 ano, então na verdade fiquei 4 anos, mais 1 e mais 1 mês. Deu 5 anos e 1 mês de deputado federal. E como que era, a sua agenda devia estar muito mais apertada, porque médico, cirurgião e deputado não era fácil. Não era fácil. Conciliar ali a agenda. A gente, na época eu ficava muito fora de Catanduva, né? Nossa Senhora. E, sabe, Brasília é uma cidade muito grande, né? Para a gente se adaptar em Brasília, parece que não, mas é difícil, demora, né? E é tudo novo. Até eu me adaptar lá, eu estranhei muito, sabe? Mas consegui exercer o mandato. Uma das maiores coisas que eu fiz para Catanduva foi também... Eu falei, eu vou atuar na saúde de Catanduva, pro futuro, né? Estavam construindo o Hospital do Câncer na época. Aí eu fui lá com... Tem uma história interessante, com o presidente da República na época, era o Michel Temer. Sim. E era meu amigo, Michel Temer. Eu fui até médico, era médico dele mesmo. Eu que indiquei a cirurgia dele, mandei ele para São Paulo para operar a próstata na época, né? Então, aí quando eu tinha pedido 10 milhões para o Hospital do Câncer de Catanduva, porque para ver se fazia rápido o hospital, né? Porque só o aparelho que faz radioterapia, ele custa, o mais moderno tem, custa 3 milhões e 750. Era muito caro. É caro, cada aparelho. E o senhor mandou verbas para cá. Então eu pedi 10 mil pro Temer. E o Temer ficou doente aqueles dias, né? E eu acabei sendo médico dele, mandei ele para cirurgia, ele foi operado, aí ele voltou de lá, mandou me chamar lá no gabinete dele. Depois de 2 meses que ele ficou de repouso. Assim, você pediu 10, né? Pedi para o Hospital do Câncer de Catanduva. Não, vou te mandar 15, tá bom? Olha só. Mandou 15 milhões. Por gratidão. Então o hospital saiu rapidinho, não sei se você notou, o Hospital do Câncer de Catanduva saiu bem rápido. Sim. Justamente porque entrou uma bolada, né? Que tinha época, os equipamentos que eram muito caros, né? Na época também eu troquei todas as camas da UTI, eram camas velhas, ali a UTI do Emílio Carlos, né? Troquei todas as camas da UTI, comprei endoscópio, pus no centro cirúrgico para fazer endoscopia, cirurgias endoscópicas. Comprei bastante coisa para o hospital na época, deixei o hospital bem... O Emílio Carlos ficou bem equipado naquela época, com essas verbas que eu consegui, né? E Catanduva a gente vê que é um polo aqui de medicina, né? Muitos médicos de fora vieram para cá, o pessoal que estuda aqui ficou na cidade. A gente vê, por exemplo, o centro da cidade, quantas clínicas que abriram. Né? A gente vê aí faculdade de medicina, tá montando, vai ter um outro hospital ali no Emílio Carlos. A partir de rim, eu ia fazer como deputado, mas não deu tempo eu sair, né? Fazer um Instituto do Rim, né? No qual tem muita gente que faz diálise, precisa ter transplante de rim, né? Minha ideia era dar sequência nisso aí, para fazer um Instituto de renal bom com transplante de rim, fazer uma unidade de tratamento renal à altura de Catanduva, né? Mas foi muito bom. Na época a gente trabalhou bastante, né? É lógico que como primeira vez... Tudo a primeira vez, a gente não é tão experiente, né? Sim. Hoje eu sinto que se fosse hoje deputado, eu já sei os caminhos, né? Vamos dizer assim. Que naquela época eu tive que procurar esses caminhos. Porque eu cheguei lá, quando eu cheguei em Catanduva, lá em Brasília, foi interessante. Eu falava Catanduva, ninguém conhecia Catanduva. Falava Catanduva, um deputado falou Catanduvas, no Paraná, né? Eu falei, não, lá é Catanduvas. Paraná tem uma cidade chamada Catanduva. Sim.
Falei, Catanduva, do estado de São Paulo. Ninguém sabia. Aí quando eu pedi também aquele dinheiro para o Hospital do Câncer daqui, eles acharam um absurdo. Por que não? Tem que dar para Barretos, para Bauru, né? Que tem o Hospital do Jaú, que tem o Hospital do Câncer de nome, né? Aí eu tive que trazer todo... Fretemos um avião na época, temos 4 colegas do grupo lá, tem por especialidade, tem os deputados que mexem com o grupo de câncer, entendeu? São uma comissão do câncer que chama. E vieram para cá. Aí eu trouxe eles para cá para eles conheceram, gostaram, aí liberou facilmente o dinheiro. Então, aí depois que eu não pedi outros dinheiros mais, saíram fácil. Porque eles já tinham vindo conhecer aqui. Já sabia, já conhecia. Porque na primeira vez que eu pedi foi negado. Não falou, não. Que Catanduva é essa? Onde fica? Não sabia onde era Catanduva. Meu trabalho inicial lá foi mais falar onde estava Catanduva, quem é Catanduva, o que fez Catanduva, qual o comércio, o que tinha aqui de bom. E o senhor levou o nome da cidade, né? Para Brasília. Mesmo, né? Quando eu saí de lá, todo mundo já sabe. Eu até me apelidaram, ô Catanduva. Eu falei, tudo bem? Ô, doutor, e quais são suas propostas como candidato a vereador, principalmente aqui para a saúde? Então, eu tenho muito ânimo de atuar na saúde mesmo, né? Porque é a área que a gente conhece, que te domina. É o que mais precisa. É fácil, né? Também de fazer para mim, teoricamente, o que eu sei. E também é o que mais precisa, por coincidência, né? Eu quero atuar na saúde assim. Primeiro, vai surgir uma nova UPA. Isso já é bom. Vamos ter essa UPA aqui, outra lá no Gabriel Hernandes. Sim. Então nós temos 2 UPAs que podem dar um atendimento bom. Primeira coisa é fortificar junto com a prefeitura, fortificar essas UPAs. Pôs mais médicos, entendeu? Para poder atender com dignidade. Porque eu tenho passeado na UPA, tenho muita gente reclamando que ficou lá 4 horas para atender, não tinha médico, tinha pediatra. Então nós vamos ter que cuidar muito disso, fazer uma equipe médica de pediatria, de cirurgia, de ginecologia, de clínica médica, pneumologia, para atender com dignidade essas pessoas. E depois, outra ideia que eu tenho para melhorar é ativar os postinhos. Você sabe que eu tive outro dia, estou visitando os bairros, por exemplo, eu tive lá nesses bairros mais humildes, né? Ali como o Eldorado, tem o outro lá, Pachá. Do Alpino. E a mulher falou para mim, doutor Sival, uma senhora que eu conheço lá, que eu operei até a filha dela, falou, doutor Sival, o postinho fecha às 5 horas. O meu marido, meus filhos, todo mundo que trabalha aqui no bairro, chega às 6, 7. Não tem nem jeito de consultar. Tem que perder um dia de serviço para consultar. E tem que ir para o UPA. Na UPA já é complicado. Não tem carro para ir, se ficar doente, né? Aí, outro ponto que eu quero atuar na saúde, não digo todos os postinhos, mas uma grande quantidade, principalmente nos bairros mais distantes, funcionar até 10 horas da noite, pelo menos, né? Exatamente. Para ter uma assistência digna para essas pessoas, né? Então, o senhor já fez uma análise, assim, da saúde? Já. Que precisa mesmo? Falou, não, fez um pente fino, falou, a gente precisa melhorar nisso. E outra coisa que eu vi na saúde de Catanduva, que é muito deficitário, é assim, você pede uma tomografia, uma ressonância, tem poucos aparelhos. Demora muito. Demora 6 meses, 1 ano para fazer uma ressonância. Então, dificulta até o trabalho do médico. Exatamente. Se não tem o exame, como é que você vai fazer diagnóstico? Então, tem que melhorar, tirar filas de exames. Tem que trabalhar, nem que for de domingo, de sábado, fazer ressonância o dia inteiro, tomografia. Adquirir mais equipamentos. Mais equipamento, para que possa suprir a parte. E depois entra na segunda fase, que são as cirurgias. Cirurgias é complicado, cirurgia de hérnia, vesícula, essas orificiais, hemorroida, fístula, essa mulher que tem miomas uterino, cisto de ovário. Eu já operei mulher que está 3 anos sangrando, está na fila, Se a gente não corta ela da fila, mas também não é justo, porque é uma fila, tem outros dali, né? Então, é fazer mutirão. Para isso aí foi aquilo que eu fiz que o doutor Michel Temer me deu um título de homenagem presidencial. Fazer mutirões dessas cirurgias, né? E aí, entrar em contato com a Fundação Palaubino, através do Emílio Carlos, que às vezes fica um período ocioso, porque naquela época... Aqui em Catanduva a gente quase não ouve falar muito de mutirão, precisa né? Tem, mas muito pouquinho. Pouco. Era mais de vista, que eu lembro. Isso, de catarata. De catarata. Então, o que tem que fazer? Tem que ampliar esses mutirões, né? E outra coisa que tem de bom, que na época, quando eu fiz os mutirões, para estímulo, até eu falei com o doutor, eu era muito amigo do Michel Temer,
presidente, né? Tanto é que eu estou no partido dele por causa dele, no MDB. Então, o que acontece? Ele falou, chamou o secretário da Saúde na época, o ministro da Saúde, e aumentou os valores do mutirão. Vamos dar um exemplo. Se uma hérnia paga 200 para o médico e R$1.000 para o hospital, quando é em mutirão, dobra. Então é um estímulo, o hospital ganha dobrado, o médico ganha a equipe médica dobrado. Isso é um estímulo para mutirão. E também é um trabalho dobrado, né? É cansativo também, mas vale a pena. Vale a pena. Porque você está acabando ali com a fila de espera. Exato. Que acho que é o que mais incomoda. O hospital não está levando prejuízo. Exatamente. Porque eles falam que o SUS paga pouco. Mas se dobra o valor, já é uma grande recompensa, né? Então foi feito isso. Nossa intenção é batalhar nesse sentido. O doutor também Eu também não é só na área da saúde, né? Eu vejo andando aí pelos bairros, como Alpino, Eldorado, a gente vê um monte de criança na rua. O senhor chegou a visitar 10, 12 esses bairros? crianças, né? Crianças assim que é um perigo, estão ali num convite para drogas, para distúrbio de sexualidade, entendeu? Então é um problema sério. Então eu creio que tem que fazer. Tem que acoplar essas crianças com lazer. Sim. Não adianta pôr ele para estudar. Ele Programas não quer estudar, sociais, mas ele tem que jogar bola, aí ele estuda. Ele tem que fazer sempre acoplado com o estudo, mas jogando bola, fazendo basquete, fazendo vôlei, o que ele gostar. Mas tem que estar natação, né? E tem muitos que eu tenho visto aí, tem centros que estão fechados, centros de Celtics, o CEL, por exemplo, no Eldorado está fechado. O CEL no Eldorado fechado, não pode. Na minha opinião, não vamos batalhar muito, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer isso funcionar, pegar aquelas crianças e acoplar lá. E também no estudo, eu quero fazer, vamos batalhar muito por escolas de profissionalização, aumentar. Porque no dia a gente sabe que uma pessoa, para ser feliz, precisa ter saúde, né? E ter um emprego. Exatamente. Tem que ganhar. Se não ganha, como é que ele vai tocar a família? Não existe. Né? Então, mas para ter emprego ele tem que ser profissional de alguma coisa. Então, agora ele não é, como é que ele vai fazer? Eu lembro quando eu era deputado, tinha uma fábrica de motores da Toyota que eu lutei para trazer para Catanduva. Eles vieram para cá estudar a região. Essas firmas grandes vêm estudar a região para ver se vale a pena. Né? Eles não podem levar prejuízo e não devem levar. Eles vão para trás, vir para frente. E acabou indo para São Carlos. Porque lá tem muita escola de profissionalização, então lá tinha aqui pessoal não mais tinha preparado, né? Então nós temos que preparar os nossos jovens para escolas profissionalizantes. Exatamente. Aqui só tem o Elias Nechar. Depois quando você trouxer uma firma dessa, tem gente para trabalhar. Tem mão de obra especializada. Então a firma vem. Senão eles não vêm, não adianta sonhar, eles não vêm. Tem que capacitar. Naquela época eu senti na pele mesmo. Eles só viriam se. Aí depois um dos gerentes lá me chamou assim: eu sinto muito, a gente queria ir para a sua cidade, mas não tem gente para trabalhar com nós lá, falta gente não sei aonde, não sei o que lá, vários setores que eles iam precisar, né? Mas essa. E São Carlos tem tudo isso. Foi para estar lá, a fábrica deve estar lá até hoje. É importante capacitar os jovens, né? Assim como existe o Elias Nechar, mas que é uma escola estadual. Fazer assim no município. Municipal. Né? Fazer mais para os jovens. Talvez estudar de manhã, à tarde ter a parte técnica, aprender. Ter mais algo a mais. Algo a mais. Né? Não ficar mais na rua, ficar na escola, aprender. Porque a escola, criança não gosta de escola a maioria das vezes. Ele gosta de brincar. Então, para você pegar uma criança na escola, você tem que ter um brinquedo para ele ali. Não adianta falar, não, você vai estudar. Ele não quer, ele vem ficar com raiva ali, não vai aprender nada. Fica até com raiva da gente, né? Agora, não, você vai jogar bola. Só que você vai ter que estudar uma meia horinha, ele tem que ter um cursinho depois, senão você não pode jogar bola. Não, então ele joga bola. Então aí vai unindo outro agradável até ele ficar adolescente, que aí ele já percebe que ele precisa estudar, né? Para ser alguém na vida. Então aí ele vai se preparar para isso. Exatamente. Eu acho que preparando esse sentido, o estudo, então aí seria a segunda parte que eu tento fazer. Saúde e educação, né? Que seria isso. Fundamental. E terceiro, que eu acho é aumentar emprego. Para aumentar emprego tem que trazer firmas para cá, indústria, facilitar. Para isso tem que ter escola profissionalizante. Tem que ser uma coisa caminhando junto com a outra, né? Exatamente. Eu acho que assim, se Deus quiser, nós conseguiremos ter uma Catanduva melhor, né? E o senhor falou de bairros, o senhor também foi responsável por intermediar a vinda do Nova Catanduva 1 e 2. Na época, sim, eu participei, na época da Dilma, né? Que era presidente. Até ela, na época, me convidou para vir. Eu vim no avião com ela, até lá de Brasília, né? No avião dela mesmo, avião presidencial. Só que pousamos em Rio Preto, porque aqui o avião
O aeroporto daqui não tinha jeito de descer o avião. Aí nós descemos de Rio Preto e lá fizemos uma escolta para cá, né? E eu acho que tem que gerar moradias, né? Que pagar aluguel é difícil, né? Se o indivíduo paga alguma coisa, mas vai ser dele, aquela casa é diferente do que ele pagar e não é dele. Um dia ele pode ser até despejado dali, né? Então acho que moradia é fundamental, né? Como falava um professor meu de geografia, ele falava assim, o homem tem que ter casa, comida e roupa. Essas coisas ele é o básico para ele fazer a vida dele, né? E eu acho que é assim que eu tenho essa intenção de fazer, né? Trabalhar dessa forma. E como que o senhor vê, por exemplo, 2025? O senhor acredita que vai ter uma mudança, uma renovação na Câmara? Eu creio que sim, né? Todo o povo brasileiro, de uma geral, catanduvense, gosta de renovação, né? Eu acho que é justo. Não é... Tem muitos bons colegas lá, não estou falando mal de ninguém, pelo amor de Deus, nem é minha intenção, né? Eu quero. Mas eu acho que o povo vai perceber se há necessidade ou não e fazer essa renovação, se for necessária, para a comunidade catanduvense, né? E como que surgiu o convite do senhor estar hoje aí neste partido, que tem o presidente, que é o Celso Pereira. Celso Pereira, que já é amigo do senhor, que fez o convite, anos, falou, não, vem para Catanduva, vamos fazer o senhor ser candidato a vereador. Quando eu me elegi, né, a deputado, quem coordenou minha campanha foi o Celso Pereira, o ano que eu me elegi deputado, né? Então tenho muita consideração pelo Celso, ele tem muita visão política, né? E enxerga longe. Então foi importante eu vim para o partido por convite dele e do professor Michel Temer, né? Que eu tinha porque o Michel Temer fez muito por Catanduva na época que fui deputado. As doações maiores que ele deu foram doações dele, né? Então a gente queria mesmo ficar num partido que tivesse bons parceiros, né? Por isso que eu fiquei. E as pessoas pediam também para o senhor, falaram, por que o senhor não fica em Catanduva, seja um vereador? O senhor também, por exemplo, já pensou, já imaginou ser um secretário de saúde? Não. Ou isso nunca passou na sua cabeça? Nunca pensei, né? As coisas poderão surgir, depende da necessidade, né? Eu acho que eu gostaria mais, como ser vereador, de ter um secretário da saúde amigo, né? Que a gente pudesse trabalhar junto com o secretário da saúde, não que eu seja o secretário, seja ele, não é que o secretário ele fica ali desenrolando as coisas, né? Resolvendo os pepinos. E eu queria estar junto, dando ideias, fazendo programas, fazendo projetos para a secretaria, né? Nesse sentido que eu gostaria de atuar nesse sentido, né? Vamos ver. Acho que o futuro a Deus pertence, né? Exatamente. E é mesmo, e é verdade, né? E como que o senhor avalia hoje a gestão do padre? Eu acho boa. Eu gostei muito dele pelo que ele fez na educação, né? Tem mais 2 escolas para inaugurar, reformou todas as escolas. Ele tem uma visão boa do ponto de vista educacional, que eu acho que a educação é fundamental para o desenvolvimento de qualquer cidade, né? Aquilo que nós estávamos falando daquelas crianças que ficam andando lá, sem rumo lá, sendo o mais velho orienta o menor, quer dizer, como é que o mais velho, que também é uma criança, orienta a outra criança? É certeza que não vai dar certo, né? Então tem que ter orientação. Porque eu acho que Catanduva vai melhorar aos poucos, né? Não, tudo é assim, nada, nunca é de um momento para outro, um passe de mágica, não existe mágica, né? É um gradual, por isso que tem que seguir o caminho certo para ter um futuro feliz, né? Eu penso assim. O senhor lembra dos projetos como deputado federal que o senhor fez, implantou, sim, que deu resultado? Um dos projetos que eu gostei de ter feito, que muito me orgulho dele, né? O Setembro Amarelo, foi eu que fiz esse projeto. Suicídio. Porque eu vou te contar a história. Quando nós estávamos lá, deputados, né? Tem as duas torres gêmeas lá do Congresso, né? Sim. E uma mocinha, funcionária de 25 anos, pulou do 10º andar. Nossa, foi um choque tão grande para nós. Ela era funcionária? Ela pulou lá de cima. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu posso fazer contra o suicídio, né? Uma menina nova ainda fazer isso, né? E aí eu tive a ideia de fazer isso aí, fazer uma orientação, sim, contra o suicídio. Uma campanha. Aí falaram, então setembro, aí tinha o setembro que sobrava, então põe Setembro Amarelo, que é da experiência, da orientação, da motivação para a vida, né? Foi aí que fiz, e todos os deputados aceitaram, porque ela tem que votar, né? E todos votaram por unanimidade, né?
que esse projeto era interessante. E foi instituído, então, o Setembro Amarelo, que é de orientação contra o suicídio, né? Para fazer assim, projetos de orientação, motivação para as pessoas. Porque eu, como médico, eu sei muito bem que o suicídio, ele não fala que vai se suicidar. Se o indivíduo chegar para mim assim, e falar, eu vou me suicidar, estou cansado da vida, fique tranquilo, isso aí. Ou, não faça isso não, senhora, para ele. Mas sabe que não vai se suicidar. O suicida mesmo, ele não te fala. Ele não dá sinais. Eu já tive pacientes suicidas. Não te fala, chega, tá tudo bem, só fica quieto. O que é? Depressão? Quieto. Geralmente é depressão. Começa com ideias negativas, ele não comenta. E ele provoca mesmo suicídio, ou enforcamento. E teve grandes pessoas, por isso também motivou a fazer o Setembro Amarelo, porque grandes autoridades brasileiras, grandes pessoas se suicidaram, né? O Santos Dumont, o pai da aviação, meu Deus. Você viu o avião que hoje nós rodamos, cruza o mundo inteiro com os aviões que ele criou, né? Se suicidou. Entendeu? E muita gente fala que depressão é algo que é frescura. Não. E não é. Não, pelo amor de Deus. Depressão é a doença do século, eu acho. Nós precisamos ter muito cuidado. E cuidado com os depressivos, que você percebe que ele está depressivo, ótimo, melhor. Você só trata. Aquele depressivo que não fala, que fica quietinho, esse é o perigoso suicídio, viu? Ele procura contra a própria vida, ele não tolera a própria vida, ele não tolera mais viver, ele entra num conflito emocional muito grande com a existência. E a gente vê muitos jovens, isso é chamado né? Crise existencial, E os jovens se assucidam por cada bobagem. Teve um amigo meu que o filho se suicidou só porque ele não deixou, ele queria que o filho dele fosse na escola, não jogasse bola, que ele queria que o filho fosse estudioso. Começou a bloquear muito a vida do menino, só para ele estudar, e o menino se suicidou. Meu Deus. Ele se arrependeu tanto, mas não havia mais jeito, né? Então, isso é uma mensagem que eu queria deixar aqui para todos que estão me ouvindo, né? O suicídio, ele vem por uma falta assim de motivação para a vida. E também para ele acha que ele não tolera mais viver, entendeu? Isso é muito perigoso, porque ele vai procurar alguma maneira de se suicidar. Você quer que eu conte um caso ou não? Opa, por favor. Eu tive uma paciente, né, que ela tentou o suicídio, mas não conseguiu se matar. Ela cortou os pulsos, tudo, ela cortou profundo. Eu suturei, operei, consegui... Que triste. E consegui salvar. E uma amiga dela tomou soda cáustica. Queimou tudo, rapaz. Fiquei com a paciente quase um mês internada, tratando o esôfago, não conseguia comer, comia por sonda, né? Olha como o suicídio é terrível. Mas ela morreu? Não, ela sobreviveu. Só que no dia que ela foi embora, eu falei, senhora, a senhora viu que a senhora passou, né? Nunca mais faça isso, né? Nunca mais tente suicidar. Olha o que a senhora sofreu aqui, né? E está viva, mas por muita sorte, né? Foi difícil manter a senhora viva, né? Eu lembro que ela deu pneumonia, tive que drenar o pulmão. Foi terrível. Nossa. E sabe o que ela me falou? Ela olhou um filme nos olhos e falou, doutor, o senhor não entendeu nada. Eu falei, como assim? Eu não quero mais viver. Nossa, eu chamei imediatamente o marido dela, uma filha, tudo. Falei, olha, toma cuidado com essa senhora que ela vai... Do jeito que ela me falou ali, eu senti que ela ia suicidar. Aí eles colocaram, como todo mundo trabalha hoje em dia, como é que iam ficar com ela? O marido trabalha, a filha trabalhava. Aí deixou uma menina de 10 anos para ficar o dia inteiro com a avó, né? Um belo dia, ela chamou a menina, mandou a menina comprar uma rosca, que ela gostava de uma rosca, que tinha uma padaria que era longe. A menina ia ter que andar bastante, ia demorar mais de 1 hora, talvez, para ir e voltar. Não, então só tem que ser daquela para deu dinheiro para a menina buscar. Quando a menina veio, ela estava já pendurada, se enforcou. Que judiação, meu Deus. Então você vê como é complicado o suicídio, né? Mesmo ela tentou uma vez, quase morreu, ela fez de novo, até que ela conseguiu. Então, o suicida é um paciente delicado. Eu acho que a gente como médico tem que desconfiar que vai se suicidar e ficar em cima drasticamente mesmo. Porque é uma doença. Suicídio é uma aqui doença. em Catanduva a gente vê bastante gente pulando aqui da ponte, ali da Cocan.
Pura né? mesa. Precisava até fazer alguma coisa ali. Precisa, viu? Ou aumentar a grade, porque... Fazer alguma coisa de proteção De ali. Boa proteção. ideia você deu. Você deu essa ideia, eu gostei. Porque Fazer uma ali... proteção para o indivíduo não ter... Porque é um lugar, assim, fácil para se suicidar, né? Fácil, é Chega baixinha a ali, grade. alto, baixa grade, pula uma distância de mais de 20 metros para chegar no chão. Certeza que vai morrer. Se É. não morrer, vai se machucar muito. Exatamente. A guarda tem câmeras ali, a guarda monitora. Só que até a guarda chegar lá em cima, a pessoa já pulou. Pode ser tarde, né? Pode ser tarde. Tinha que ter uma proteção É. ali dos dois lados. Assim como tem em Catiguá, recentemente eles fizeram um pontilhão e eles colocaram grades bem altas, né? Principalmente na parte mais alta. Natália, você deu uma ideia fantástica, eu gostei. E já vira um projeto de já lei. vira um projeto. Porque eu sei que quem tem tendência a suicida, ali é um ponto que vai Sim, passar pela cabeça dessa infelizmente, pessoa, né? E se tem uma proteção, uma grade alta, um jeito que, sem ter acesso a isso, aquela Não forma vai, não vai ser dificulta viável ali. para ele, né? Exatamente. É um problema, esse mês de setembro amarelo é um mês que E nós dedicado à estamos no mês de orientação, setembro, né? Então, planejamento, né? graças Eu ao... acho importante também nessa fase, né, orientação religiosa. Exatamente. Porque a gente Deus aprende, eu lembro desde dentro criança, de casa. meu pai sempre falava, a vida não é sua, a vida é de Deus, né? Ele te deu, e ele que deve tirar, você não pode tirar antes, né? E isso aí, quem tem essa mentalidade, mesmo que tenha situação difícil, com pensamentos negativos, não vai fazer isso, que sabe que perde até a salvação da alma, se a pessoa acreditar, né? Exatamente. Então não é bom fazer isso. E eu creio que, acho que Deus perdoa até essas pessoas, porque é doença, né? Não é que eles estão maldosos, não são maldosos, são doentes. Tanto é que provocam contra si mesmo, né? O maldoso provoca contra os outros agressões, não contra si. Eu queria dar uma palavra de ânimo para as pessoas, né? Eu queria que as pessoas que ouvissem esse vídeo que a gente está fazendo, que se animassem para a vida, para motivação, para trabalhar, né? Para ganhar dinheiro que é necessário, de uma maneira sempre honesta, né? E também criar filhos com amor, ter amor pelos filhos, respeito, né? Porque geralmente o filho, quando é bem amado, não tem tendência a suicídio. É a falta do amor que leva a isso, né? Então, os pais, eu daria um conselho aos pais que amem os seus filhos de verdade, né? Que se sacrifiquem por eles, porque eu sei que eles vêm de nós, mas não são nossos, né? Mas eles precisam sentir que são amados, né? Tem que demonstrar. Isso todo todas as dia. pessoas precisam. Uma pessoa ser amada é uma necessidade humana, né? É verdade. A pessoa que se sente amado, ela é mais feliz e ela produz mais. Aquele que não se sente rejeitado ou não amado, ele poderá tornar-se uma pessoa problemática, né? Justamente por não ter o amor próprio, né? O nosso amor próprio é importantíssimo. Nós não podemos ter um amor egoísta, isso não. Amor egoísta, eu penso só em mim, não quero saber de mais ninguém. Não, não. Eu tenho que ter um amor inteligente, né? Você tem que amar as pessoas te amarem, ajudar as crianças, ajudar os idosos, né? Eu respeito muito os idosos também, porque os idosos já passaram por uma fase da vida e sentiram que não é fácil. Ser idoso não é fácil. Por quê? Porque quando fica idoso, a idade considerada no Brasil como idoso é acima de 60 anos. Acima de 60 anos, ou 70, 80, cada vez que aumenta a faixa etária, né, mais problemas surgem, é normal. Surgem mais doenças, surge dificuldade de movimentação do corpo, surgem doenças... mais limitado então, também. E nessa fase, ele tem que saber, isso é o conselho que eu dou. 3 coisas para ser saudável, né? Alimentação correta, não ficar comendo besteira, açúcar, doces, massas, não. Coma verdura, uma carne, uma comida assim, saudável mesmo. Que a gente fala comida de verdade, né? Não coisas que enfeitam e que dão um paladar delicioso, mas que não são saudáveis. Primeira coisa. Segundo, atividade física, né? Atividade física tem em todas as idades. E teoricamente, quanto mais idoso, mais frequente tem que ser. É lógico que exercícios moderados. Ele não vai fazer o que ele fazia quando tinha 18. Sim. Mas ele vai ter que ser a caminhada todo dia, exercício de musculação todo dia, com moderação, mas todos os dias tem que fazer. Porque a ativação do músculo ajuda a ter saúde, entendeu?
E terceira coisa, dormir bem, né? Procurar não ficar exageradamente ansioso ou nervoso, porque a vida, vocês podem ter certeza que se nós não tivermos problema, nós vamos ter. E não vai ser uma vez, é sempre, né? A vida é cheia de problemas, mas não podemos ficar ligados nesses problemas, porque a ligação nesses problemas nos atrapalham a vida, né? E nos diminui os anos de vida. Então tem que se alimentar bem, fazer exercício físico e procurar não estressar, não ficar extremamente nervoso. Se tem um problema, você sabe que tem problemas que a gente não consegue resolver. E tudo passa também, né? Então resolvidos estão. Não tem solução, solucionado está, né? E o senhor falou de idoso, aqui em Catanduva, 14% da população é idosa. E a gente tem somente com tendências a aumentar. É verdade. Temos e somente que ter uma centros creche de convivência do para idoso. Né? Tem que aumentar em vários pontos da cidade, porque é difícil um idosinho daqui e lá do outro ponto, lá na creche de idoso. Tem que ter próximos, mais de um lugar. Eu acho que o governo catanduvense, nós vamos batalhar por isso, nosso prefeito, eu juntos, mais vereadores terão juntos, tenho certeza. Nós temos que investir na qualidade de vida do catanduvense, né? Catanduva é uma cidade maravilhosa. Você vê, pegou o mais bem administrado do Brasil, até 100 mil habitantes, uma cidade boa para se conviver. É maravilhosa. Então, para ela continuar maravilhosa e ser mais maravilhosa, tem que ter emprego, saúde e educação, né? Essas três coisas deixam qualquer pessoa feliz, né? Tem, às vezes, nos bairros, aquelas academias ao ar livre, são voltadas aos idosos. O senhor acha que aquilo ali resolve, é importante para o idoso? Tem que ter alguém para movimentar, para fazer aquilo, né? Não adianta ter uma academia aqui que ela vira não resolve. Tem que ter alguém ali, bom, você é professor de educação física, você vai receber direitinho, mas você vai ter que movimentar aquilo auxiliar, lá. Ver os né? idosos daquela região, chamar para lá. Outra coisa que eu acho interessante é uma parte da medicina que é feita na residência, né? Atendimento residencial. Porque o idoso tem muita dificuldade para ir a um consultório médico, a um hospital. Então, se ele tem ali um atendimento residencial, o que vai acontecer? Vai controlar diabetes, que é muito comum no idoso, diabetes, pressão alta, com o tempo começa a ter Alzheimer, né? Esquecimentos, né? Então, e você sabe que o esquecimento vem tudo de uma alimentação. A pessoa que se alimenta bem, faz exercício, já está provado que o Alzheimer é mais difícil de ter o Alzheimer, entendeu? O Alzheimer é próprio de vida sedentária. O Alzheimer é uma doença oportunista. Ela quer pegar o sedentário, que come tudo errado, come doce, come massa, não come uma carne, não come uma verdura, ela não gosta de verdura, vai ter que comer, engole a verdura e come o resto. Mas não deixe de comer essas coisas, porque senão o Alzheimer vai ter um prato cheio para vir ali. Né, fortalecer as pernas é importante? É importante. Nossa, sabe que as pernas, a musculatura da perna é onde está concentrado o maior grupo muscular do nosso corpo. Na coxa e na perna e na coxa, né? E já está provado que o músculo, quando ele é ativado, ele libera substâncias que ativam o cérebro, ativam o coração. São substâncias que estimulam o coração e o cérebro. Por isso que já tem trabalhos demonstrando que a pessoa que faz exercício físico, pessoa que fica a perna, caminhada, é difícil ter Alzheimer. Se tiver, é verdade, né? É mais complicado ter, né? Então, antigamente a gente atribuíamos as doenças à genética. Não, o pai teve, o avô teve, a avó teve, né? Então, teoricamente, vou ter. Não. Hoje tem o que a gente chama-se de epigenética. Epigenética é uma estrutura estudada que muda a genética. Entendeu? Eu posso ter genética para infarto, meu pai, minha mãe e tal, tiver infarto, posso ter. Mas se eu começar a comer gordura, frituras, fumar, né, fumante, alcoólatra, tô dando de presente um infarto no meu coração. Estou facilitando, porque as doenças são oportunistas. A gente nunca pode esquecer que as doenças são oportunistas. O quê? Porque se você fuma, se você come errado, se você bebe, não dorme, estresse demais, o estresse é terrível para doenças. O que acontece? Você está facilitando tudo para você ficar doente. Está entregando ouro para o bandido. Essa é a realidade do nosso corpo. Então, eu pretendo também, se Deus quiser, fazer orientação nesse sentido. Dar aulas mesmo sobre como viver saudável, né?
Porque isso vai aumentar a sobrevida do catanduvense, a qualidade, não só sobrevida, como a qualidade de vida. Porque às vezes sobreviver, mas numa cama aí largado, 6 anos, com ferida nas costas, evacuando na cama, fazendo xixi na cama, eu não sei se isso é bom, eu não queria viver assim. Ô, doutor, como que o senhor vê, por exemplo, a telemedicina? Fantástica. Nossa, é uma evolução da medicina, né? Precisava trazer para Catanduva. Precisa trazer para Catanduva, vamos trazer. A telemedicina é fantástica. Eu acho que essas consultas online... Rio Preto já tem. Já tem. Não é difícil trazer para cá, é fácil. É que não... É do governo federal? Federal. A gente vai conseguir, sim. E lá no governo federal, como fui deputado federal, eu conheço quase tudo ali. Quase digo tudo, que ninguém conhece tudo. Mas quase esses lugares eu sei que porta bater, né, para conseguir essas coisas. Então, nós vamos ter que trabalhar nesse sentido também, né? É porque aí o paciente ele, não precisa também, muitas vezes, ele conversando com o médico, ele já sabe, o médico já sabe orientar. Orientação. Né? Já sabe falar. A telemedicina ela desenvolveu muito na época do coronavírus, né, do Covid. Isso. Porque houve isolamento social, esse isolamento social, como é difícil o médico ir lá ou ele ir no médico, né? Então a telemedicina deu um impulso muito grande. Como se fosse uma consulta online, né? Sim, exato. Então a pessoa, o médico conversa, o paciente conversa, explica os sintomas, dá os remédios. Olha, funciona para show. Antigamente a gente falava assim, quando eu aprendi medicina, não, você tem que pôr a mão no paciente, senão não fica boa a consulta. Hoje a gente sabe que não. Às vezes uma boa orientação do médico para o paciente, uma boa história clínica que o paciente relata ao médico, ele entende. Um bom relatório clínico, o médico entende e o paciente acaba entendendo o que o médico quer dizer. É uma evolução também. Tudo é a conversa, entender o paciente, que aí às vezes a gente trata uma coisa, mas na verdade a raiz está em outro lugar, né? Exatamente. Né? Tem que entender o paciente. Enfim, que nem hoje mesmo eu tive com um paciente que ele fuma, mas ele não fala para ninguém que fuma, né? Aí a esposa dele falou, doutor, ele fuma demais. Não, que fuma, não sei o que lá. Aí eu falei, fala a verdade. Ele eu só fumo à noite. Aí foi aos poucos fomos colhendo, né? Ele fuma cigarro, dia sim, dia não. Isso há 20 anos. Imagina. Isso é entregar o ouro pro bandido, né? Vai ter uma doença no pulmão. Porque aquele no negócio... pulmão, na garganta, na língua. Na língua, o que a gente planta, a gente colhe. A mesma coisa na nossa saúde. Viu? Nós não fomos feitos para morrer cedo, eu acho. A gente foi feito, nossa estrutura genética e física é para viver bastante. A gente vai morrer, todo mundo vai. Morrer não é novidade, né? Mas espero que a gente conseguir levar os pacientes a uma sobrevida, pelo menos morrer de mais que 80 anos, está ótimo, né? Entendeu? Outra coisa que eu também queria falar sobre vacinações. Por favor, vacina as crianças, vacina os adolescentes, vacine os idosos. Não fique sem vacina. Porque muita gente fala, não, vacina mata, vacina... Não, não tem comprovação isso, né? Disso. A gente vê que várias... A vacina salva. Eu lembro daquela paralisia infantil, antes da paralisia infantil, poxa, tem hoje até colegas que são paraplégicos, têm doença numa perna, na outra, né? E depois da vacina contra a paralisia, acabou, não tem mais. Mas várias doenças estão voltando porque a gente vê que as pessoas pararam de levar os filhos para vacinar. Não. Eu peço, isso eu estou pedindo como médico e como amigo da população, né? E se tiver uma vacina para uma encravada, vai lá e toma. Eu vou tomar também, entendeu? Por quê? Porque eu sei que as vacinas protegem contra a pneumonia. O Silvio Santos mesmo, coitado, ele faleceu agora, né? H1N1. Se tivesse sido vacinado, ele não estava vivo aí com a gente. É lógico que ia morrer, todos nós morremos, não é novidade morrer. Mas viveria mais, morrer mais dignamente, né? Então, por gentileza, vacine, qualquer vacina que surgir, ela já é aprovada pela Anvisa, é aprovada pelos estudos médicos competentes, né? Está liberado, tome a vacina. Não pense você, eu tomei vacina, deu tal coisa a mim. Não dá, não dá. Pode dar uma reaçãozinha alérgica, uma feridinha no local, que isso é mínimo perto da doença que ela está protegendo. Né? Então, essa mensagem eu gostaria de deixar. De atualizar a caderneta de vacinação. Sempre, né? Não sempre. só as crianças, mas religiosamente. Os adultos também. Se tem vacina, outra coisa, vacina na maioria das vezes é gratuita nos postos de saúde. Por que não vai tomar? Tome sim. Eu tomo todas, porque não é que eu tomo... Porque eu sei que é bom. Se eu quero viver, eu preciso tomar. Faz parte da minha educação tomar as vacinas. É uma prevenção. Então não tenham medo de vacina.
A vacina já foi estudada, foi aceita. E se tem alguma comprei vacina e fiquei assim, não foi por causa da vacina, entendeu? Tem muita coisa que acontece no nosso corpo e a gente atribui alguma coisa que não é real, né? A vacina é maravilhosa, viu? A vacina foi uma das maiores descobertas que a medicina fez. Porque essa faz parte da medicina preventiva. Sim. O que é medicina preventiva? Ela é prevenir a doença, é melhor do que tratar. Se o indivíduo tem um tétano, é duro sair do tétano. A taxa de mortalidade é altíssima. Se ele tomar uma vacininha, ele não vai ter o tétano. Preveniu. Então, tratar o tétano é grave. A índice de mortalidade é altíssima. E tomar uma vacina protege essa doença, né? Então, por gentileza, não acredite nessas coisas, as vacinas podem fazer mal, depois da vacina. Não. Vacina é maravilhoso. É a medicina preventiva. É a chance que a medicina dá para nós de prevenir uma doença grave. Então, é fundamental tomar vacina. Como que tem sido sua campanha nas ruas? Como que o pessoal tem recebido o senhor? Sido muito boa a campanha, graças a Deus. Devido talvez a ter muitos clientes, né? Às vezes eu vou numa casa, quando vier meu cliente, uma pessoa que às vezes até já operei, eu consultei, né? Então eu sou recebido com muita consideração pelas pessoas. Isso até me emociona. Eu sinto que as pessoas gostam de mim, como eu gosto delas também. Sou uma pessoa que ama, eu sou um ser humano que ama as pessoas de coração. E eles também sentem o mesmo por mim. Eu sinto que eu sou muito amado pelas pessoas, muito querido. E esse é meu grande orgulho. Eu falo na minha família que esse é meu maior tesouro. As pessoas gostarem de mim. E a gente ficar feliz. Aliás, eu vou tomar um pouco de água. Eu esqueci de dizer que para a saúde precisa tomar água, tomar muito líquido. Principalmente nessa época de calor, de seca, em que o ar fica muito poluído. E isso dá muito problema respiratório. E também é bom tomar água para o funcionamento dos rins. Os rins é um órgão que desintoxica muito o organismo. E ele funciona à base de água. Então temos que tomar água. Só tem uma contraindicação para a água, para tomar muita água. Quando a pessoa tem insuficiência cardíaca, quando o coração está fraco. Então se você tomar muita água, aumenta o volume e o coração pode não ter dificuldades. Ou quando está em insuficiência renal crônica. Às vezes o rim não funciona. Não pode ingerir muito. Não pode ingerir muito, tem que ser volumes controlados. Senão sobrecarrega o rim. Entendeu? É verdade que a pessoa que tem arritmia, quando ela está o coração bem acelerado, tem que tomar água gelada, é bom? É bom, água gelada é bom. Ele estimula reflexamente, chama reflexo vasovagal. Porque o nervo vago é o nervo que nós temos, que vem do cérebro, e ele diminui as batidas do coração. E o simpático aumenta. Por exemplo, se eu fico nervoso, agitado, é o simpático, libera adrenalina, o coração... Né? E o parasimpático, ele lentifica. E deixa o coração mais lento. Então, por exemplo, água gelada, coisa assim, quando o vago estimula o vago e dá um reflexo vagal. Então o coração já bate mais lento. É importante mesmo. Bom, doutor, o senhor, né, como já foi deputado federal, tem bastante contato em Brasília, tem bastante amigo deputado estadual. Tem. E isso é importante também para trazer para Catanduva, vai ser importante esses contatos. Sim, tem razão. Porque muito que se a gente pensa em trazer para Catanduva, se Deus quiser nós vamos trazer, precisa de recursos, né? Recursos financeiros. Porque às vezes a gente fala de uma coisa, mas aquela obra precisa de dinheiro para construir, tem que ter verbas, né? E eu pretendo utilizar de amigos que eu tenho lá, né? Tem muitos amigos lá em várias áreas, muitos deputados que foram colegas meus e estão lá até hoje, né? Que agora já Catanduva já é conhecida lá. A Catanduva já não é mais Cutuduva. Não é. nem Catanduvas, né? Catanduva do estado de São Paulo mesmo. Então, a gente pretende procurá-los, né, para eles darem uma mão para nossa cidade, né? E fazer esses projetos. E vamos lutar, né? Não tem que batalhar. E conforme o problema vai surgindo, nós vamos dando solução, não é? Não adianta também, a gente não tem que esperar o problema surgir para dar a solução para ele. Não adianta idealizar problemas, isso não é bom. Tem que ver o problema. Está tendo tal coisa, o que nós vamos fazer? Isso aí. Então vamos atrás. E está incluído nessa resolução de problemas verbas, né?
que, se Deus quiser, poderá ser conseguido por deputados federais ou estaduais que queiram ajudar Catanduva a investir. Sabe que aqui o dinheiro vai ser investido e vai ser usado em centavos, não vai ter desvio, nada disso. Então, o dinheiro, se ele der 5 milhões, os 5 milhões vai ser prestado conta de tudo isso, né? Assim como o senhor foi deputado federal e trouxe bastante verba para a saúde, para o hospital aqui do câncer. Então, eu acho que Catanduva é uma cidade jovem ainda. Catanduva é uma cidade jovem. Tem muito a crescer e muito a evoluir, né? Catanduva tem que evoluir. Pegar a rota do desenvolvimento, né? Isso, se Deus quiser, nós vamos fazer. Estamos muito animados, né? O Padre Oswaldo também, pelo que eu tenho conversado muito com ele, é uma pessoa que está disposta a trabalhar nesse sentido de fazer uma Catanduva melhor, né? O senhor já apresentou alguns projetos, por exemplo, de saúde para ele? Já, ele gostou muito, falou que, poxa, bacana e tal. Então, vamos trabalhar em equipe para conseguir tornar o sonho uma realidade, né? Para que a Catanduva possa se desenvolver, crescer. Vai ser bom para os catanduvenses, né? Exatamente. Os jovens, as pessoas que moram aqui vão ter uma qualidade de vida melhor, né? Isso é que é importante, né? E, doutor, deixa sua mensagem para o pessoal que está assistindo. Aproveita, pede um voto aí para o pessoal, deixa seu número, doutor. Doutor Simval Malheiros, né? Sou candidato a vereador. Meu número é 15111. 15111. 15111, candidato a vereador por Catanduva. Perfeito. Coligação com o Padre Oswaldo. Deixa uma mensagem para o pessoal que está assistindo. Então, a gente está muito animado, né, de fazer essa participação política para lutar por melhoras para Catanduva, especialmente da saúde, educação e geração de empregos, né? São a tríade básica que eu acho que para as pessoas serem felizes precisa ter saúde, ter uma educação qualificada para trabalhar e, segundo, gerar emprego, que é a fonte geradora de emprego. Eu estou empenhado nessas atitudes, nessas atividades, né? Meu número é 15111, Dr. Simval Malheiros. Um abraço a todos ouvintes. Muito obrigado. Bom, então agradeço, doutor, a sua presença aqui no podcast Sem Mimimi e agradecer a todo mundo também que está acompanhando a gente. Deixa sua mensagem. E se você já foi atendido pelo Dr. Simval, já foi um paciente, Dr. Simval, também escreve aqui, né, doutor? Para a gente saber quem são as pessoas, quantas pessoas de Catanduva e todo o estado de São Paulo. Foram mais de... Deve estar quase 100 mil cirurgias aí em todo o estado de São Paulo. Eu creio que sim, porque esses 64.750 foram pacientes do SUS. Há 4 anos atrás. Só do SUS a gente está falando, né? Imagina... Unimed, IANSP. Exatamente. Então, realmente, eu queria também agradecer a você, Natália, por esse programa tão... Eu que agradeço. Por essa oportunidade de a gente vir aqui falar com a população catanduvense, né? Queria agradecer aos coordenadores da campanha, no caso, o Celso Pereira, que é um grande amigo, o Carlos Eduardo. Mandar um abraço para eles. Mandar um abraço a todos eles, ao Mike Zonta e outros amigos que estão colaborando, que seriam muitos para falar o nome de todos. Mas agradeço a todos que colaboram na nossa campanha. Muito obrigado a todos, até as meninas que entregam os papéis da cidade, né? Que, coitadas, elas trabalham bastante, às vezes no sol quente, elas estão com a bandeira na mão, com o nome da gente. Tem que agradecer essas pessoas, né? E muito obrigado a todos. Só isso. A gente que agradece a presença do senhor. E uma ótima noite para você também que está nos assistindo. E até a próxima, se Deus quiser.